Saudações, caríssimos e caríssimas, tudo bem? Então, assim, as notícias de hoje, das cenas dos próximos capítulos, que eu não falei na última aula, hoje nós vamos adentrar, depois de termos visto comportamental, psicanálise, nós vimos o behaviorismo, nós vimos o experimento do Skinner, nós vimos a Gestalt, nós vimos a teoria humanista, nós vimos o experimento do Milgram, tudo isso para chegarmos, então, ao momento que falaremos sobre psicologia e direito de modo mais profundo. Então vejam, agora que as senhoras e os senhores já estão sabendo toda a história da psicologia, nós vamos fazer um remember aí bem bacaninha sobre a ligação de direito e de psicologia propriamente dito. Então vejam, nós vimos muitos aspectos da psicologia que vão auxiliar no desvendamento jurídico, mas que não estão adstritas, não estão ligadas exclusivamente ao direito penal, como elementos. Além do direito penal, nós temos a adoção, nós temos a interdição, nós temos o tratamento psicológico, que é ocasionado ou por excesso medicamentoso ou por substância entorpecente. Nós percebemos a ressocialização dos jovens diante de situações de risco, de abandono. Dentro dessa ligação direito e psicologia, nós podemos tratar de questões sobre feminicídio, sobre aborto, sobre suicídio, sobre violência doméstica, sobre violência psicológica, sobre violência contra o idoso e outras incontáveis situações. Para que não vire uma coisa gigantesca, eu quero tratar hoje com vocês um teminha mais nevrálgico, que é a adoção por casais homoafetivos, tá? Mas eu não parto de uma visão, e isso eu quero que vocês entendam bem, não é uma visão daquilo que eu acho, não é aqui achismo. Aqui se trata de reflexão e de pesquisa. Então nós temos um autor chamado Giddens, que ele vai afirmar que a família passou por grandes transformações e essas transformações elas culminam para o surgimento de novas formas de relacionamento, de conjugalidade, de parentalidade. E assim nós temos uma reinvenção dos limites e características que são compreendidos através da classificação básica ou clássica de família, que é e sempre foi pautado no modelo de união entre um homem e uma mulher para fins de procriação e transmissão de bens. Veja, isso não cabe mais. Por quê? Porque na contemporaneidade, e daí nós temos, se nós estamos no moderno ou no pós-moderno, então, para não errar, na contemporaneidade, ok? Então, na contemporaneidade, o casamento ele não é uma garantia de uma vida sexual plena. E o objetivo das uniões conjugais já não possui mais o mesmo foco que era antigamente a geração de filhos, mas busca-se algo além do prazer sexual, que é uma relação que vai presumir igualdade, vai garantir ganhos no aspecto emocional. Então, uma igualdade no reconhecimento do emocional de um e de outro que se unem num objetivo comum. Então, o novo conceito de família, ele foi trazido pela Constituição Federal de 1988, mas foi uma tentativa de acompanhar as mudanças que vinham da vida íntima da sociedade. Então, veja, na nova definição, a família ela é compreendida como uma união que pode ser uma união estável entre homem e mulher, mas que também, através da comunidade, pode ser constituída por um pai e seus descendentes, tendo o homem e a mulher os mesmos direitos e deveres conjugais, tá? Que é o princípio da igualdade. Mas, no entanto, eu acho que vocês já imaginam que hoje nós temos um grande contingente significativo de uniões conjugais que são formadas por pares homoafetivos e os quais eles não estão compreendidos na nova definição de família da Constituição Federal. Então, a realidade brasileira, a união civil de pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção de crianças, eles têm uma dificuldade de serem legitimados juridicamente. Então, esse debate é muito bacana porque ele trata de compreender a realidade e abordar justamente o princípio da igualdade. Entenda o seguinte, eu vou apelar para o ECA, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, não há nenhum artigo que proíba a adoção de crianças por homossexuais. Todavia, uma vez que essa união ela não é considerada propriamente família, a adoção muitas vezes lá no passado, ela foi trazida por um único sujeito. Então isso vai mudando. Nós temos uma forma de adoção hoje por pares homossexuais que vem ganhando reconhecimento cada vez maior e também do reconhecimento como status de família. Lógico, se vocês perceberem, isso tem impacto. Por quê? Porque os indivíduos querem interferir na vida privada das pessoas. Então, nós temos discussões muito acaloradas a respeito
desse tema, porque nós temos uma existência de um contingente de crianças e adolescentes que estão esperando uma inserção num contexto familiar. Então percebam, nós temos um autor chamado Weber, que salienta que crianças e adolescentes institucionalizados, eles são afetados psicologicamente devido a uma restrita inserção social e a uma dificuldade de estabelecer vínculos afetivos dentro dessas instituições. E veja, a formação de uma autoimagem negativa, ela pode perturbar a vida inteira no indivíduo. E o que interfere nesse desenvolvimento humano, no desenvolvimento dessas pessoas, nas suas relações interpessoais que elas estabelecem, é interessante para nós o direito. Então percebam, a criança e o adolescente, eles têm direito a uma convivência familiar, direito a uma convivência comunitária, ou seja, enquanto atores sociais, eles possuem direito ao estabelecimento de vínculos afetivos e também sociais. E os critérios para a seleção do que vem a ser uma família ideal, que esteja apta a adotar uma criança, eles se tornam menos prioritários diante de uma situação que está pautada do abandono, ok? Então, o que é necessário? Uma ampliação de olhares e superar alguns debates que estão presos a uma família antiga, a relação de prática sexual. Aí falando de direito propriamente dito, se vocês observarem a questão da relação jurídica, vocês vão perceber o seguinte: compete ao Estado será regular a vida sexual das pessoas? Sim ou não? Quando nós falamos em maioria, minoria, ou essa segregação, lado A, lado B, o que é direito, o que é esquerda, isso é um problema. Porque entenda o seguinte, pensem vocês, a que compete ao Estado determinar a vida sexual das pessoas? Aí algumas pessoas mais conservadoras vão dizer, mas é da ordem dos bons costumes. Aí eu vos pergunto, o que são bons costumes? Onde estão esses bons costumes? Por exemplo, bons costumes quando o companheiro agride a companheira? Bons costumes quando as pessoas estão institucionalizadas, leia-se, um lar de idosos, e não podem sair, não têm mais direito ao seu patrimônio, não podem escolher onde viver, onde morar. Então percebam, família, ela tem muitos vieses, muitos recortes que não estão adstritos somente à questão da adoção. Só que daí vocês vão dizer assim, mas como é que o psicólogo pode ajudar aí? Bom, aí é uma ligação direta de direito e de psicologia, porque essas pessoas, e daí vem um estudo que é de uma universidade do Paraná, que eu não vou dizer nome, mas se procurarem no Google vocês encontram, que fez um estudo sobre se pessoas criadas por casais homossexuais se tornam homossexuais. Para surpresa de todos, a resposta do estudo culminou em dizer que pessoas, independente de estarem adstritas a uma família heterossexual ou homossexual, eles, invariavelmente, a sua orientação sexual não obedece simplesmente o padrão materno-paterno. Então, veja, aí nós precisamos trabalhar na figura da psicologia com as imagens, com aqueles que assumem os papéis, papel do masculino, papel do feminino. Mas o que eu quero trazer a vocês aqui? Percebam o seguinte, não se trata de uma questão de dizer, eu gosto, eu não gosto, eu acho que essas pessoas não deveriam viver em sociedade, eu acho que um beijo entre homem e mulher tudo bem, mas um beijo entre casal homossexual não pode. Vamos entender o seguinte? Aí eu não vou dizer nem ao céu, nem ao inferno. Trarei a vocês o seguinte: vocês gostam de ser respeitados em suas individualidades, certo? Se gostam de ser respeitados em sua individualidade, vocês obedecem àquilo que está disposto na Constituição Federal, sobre a igualdade, o direito à igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então vejam, independente da orientação sexual, se é cisgênero, se é transgênero, se é homossexual, ou seja, não é competência da coletividade interferir nisso. Então percebam, é justamente o papel do indivíduo que busca inclusive um tratamento para saber o porquê que ele reage tão mal a determinadas formas de relacionamento, certo? Essa é uma contribuição muito significativa que eu peço para que os senhores e as senhoras reflitam sobre, para a gente poder aí ter uma interação e um proveito da matéria. Mas juridicamente falando, não é a minha manifestação pessoal, porque não estou aqui para dar opiniões, mas sim para trazer a ciência. E dentro da nossa Constituição Federal, homem e mulher são iguais perante a lei, independente de cor, raça, orientação sexual ou religião que se expresse, ok? Obrigada pelo encontro de hoje, nos vemos na próxima aula.